Glória a Deus. O título da lição é a intercessão de Jesus pelos discípulos. Aqui na introdução, o escritor já traz para a gente uma menção à oração de Jesus, né? Mas a gente precisa ressaltar alguns pontos importantes dos significados entre oração, intercessão e súplica. Alguém sabe me dizer a diferença entre oração, intercessão e súplica? Parece ser a mesma coisa, né? É tudo um diálogo, tudo uma conversa. A oração, intercessão e súplica são comunicações com Deus. Deixa de ser uma comunicação, uma forma de se comunicar com Deus. A oração em si já é uma conversa sua, pessoal com Deus. Você ora, é uma conversa sua e pessoal com Deus. É você pedir para Deus alguma coisa, um fortalecimento. Então você ora por si mesmo. A intercessão é você orar e interceder em favor de outra pessoa. Você orar por outra pessoa, interceder em favor de outra pessoa. O que é a súplica? Ou rogo, né? Rogar. É a oração com insistência, submissão e humildade. Então parece ser a mesma coisa, mas tem essas nuances assim de diferenças. Então quando fala sobre oração, aqui já traz pra gente o quê? A oração que Jesus fez. A oração que nosso Senhor Jesus fez, aparentemente parece que ele estava buscando um benefício para si mesmo, levantando o seu próprio ego, né? Porque às vezes a gente não tem essa capacidade de fazer o que Jesus fazia. Jesus podia orar por ele, interceder pela vida dele, orar pela vida dele, orar pela vida dele e se usar daquele o eu. O que ele fala? Eu sou. Então ele podia, diferente da gente, né? Fala, Senhor Jesus, eu posso fazer isso. Você pode fazer alguma coisa? Se Jesus não for com você, a gente não pode fazer nada se Jesus for conosco. Fala, Jesus, eu posso, eu faço. Então a oração de Jesus aqui traz pra gente um exemplo sobre tudo que a gente precisa fazer, né? Então, além de Jesus fazer a oração por si mesmo, ele trouxe oração, fez uma intercessão pelos discípulos. Porque ele sabia que os discípulos já iam passar ali depois, né? Depois de tudo aquilo que acontecesse. Depois que ele fosse assunto aos céus, ele sabia que os discípulos iam passar. Então a oração traz pra gente um exemplo também, né? Se a gente não buscar a Deus em oração, não estiver sempre ali voltado em oração e fazendo como Daniel, né, que orava 3 vezes ao dia, olhando para a janela lá, olhava 3 vezes ao dia. Eu não sei quanto tempo ele orava, mas era 3 vezes ao dia, devia ser bastante tempo que ele ficava ali conversando com Deus. E traz pra gente um exemplo muito claro, que a oração é importante. No entanto, a gente observa na história de Daniel, que ele orando durante 21 dias, e aquela guerra espiritual ali, para que ele não recebesse aquilo que ele estava orando a Deus. Então é assim nas nossas vidas, a gente ora, parece que não dá jeito nenhum, fala assim, não está dando jeito nenhum, não está resolvendo nada. A oração não está mudando, mas é uma guerra espiritual que a gente se envolve, né? E não foi diferente, Jesus também, nessa oração que ele faz, ele demonstra claramente a dificuldade que ele estava enfrentando ali como homem, né? Ele estava enfrentando a dificuldade como homem, que era passar por aquele momento de angústia ali que ele passou, e ele começa a orar pelos discípulos. Aqui no primeiro tópico, no primeiro subtópico, já fala mais detalhado sobre a oração de Jesus. E aqui a gente vai ver que Jesus, nessa oração, ele trouxe pra gente 3 importantes... Ele orou por si, 3 importantes partes. Assim, o escritor divide em 3 partes, né, a oração de Jesus. Que ele orou por si mesmo, que aqui nos versículos ele começa a narrar essa oração. No primeiro versículo, no segundo versículo também, João 17, né? Acho que 11 também, ele intercede, ora por ele. Então essa oração de Jesus já era o quê? Pedindo a glória. Pai, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique. E depois ele ora novamente, né?
a continuação dessa oração. Ele fala: assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto me deste. E ele continua orando, né? Então a oração de Jesus por si mesmo trouxe para ele uma edificação, para que ele pudesse concluir aquele propósito que ele veio fazer, né? Porque ele precisava voltar para o Pai. Ele precisava retornar ao Pai. Ele já tinha cumprido o propósito dele, já tinha cumprido todo o ministério dele aqui. E ele precisava não só orar por ele, para que a glória que ele tinha antes fosse dado a ele novamente. E ele agradece também, orando, agradecendo pelo poder que ele tinha recebido, né? Um poder para continuar o quê? Fazendo os milagres, as maravilhas que ele havia feito. Mas ele precisava retornar. E nesse retorno, essa oração, depois que ele faz por si mesmo, ele vai interceder por quem? Pelos discípulos. Porque ele sabia que os discípulos iam enfrentar. E não seria nada fácil. Ele falou: Pai, eu vou para ti. Mas eles vão ficar aqui. Eles vão ficar no mundo. Ou seja, quando fala mundo, não é simplesmente só o globo terrestre. Vão ficar aqui no globo terrestre. Não. Mas fala assim, relacionado a todo o sistema. Que eles seriam perseguidos, seriam bombardeados por diversas outras pessoas que não concordariam. Inclusive o escritor em João 17 traz aqui pra gente, né? Versículo 14 fala: deles a tua palavra e o mundo os odiou. Ou seja, a gente vê que claramente quando nós recebemos a palavra, buscamos o conhecimento, temos a palavra de Deus no nosso coração, temos a presença de Jesus no nosso coração, o mundo não vai amar a gente. O mundo não vai querer amar a gente, falar: ele está buscando Porque o Espírito de Deus não compactua com as obras infrutíferas das trevas, com as obras do inimigo. Então vai ser como se fosse dois polos ali se batendo. Claro que o inimigo não tem poder nenhum, né? Mas ele vai tentar o quê? Tentar fazer desanimar você, para você fugir da presença de Deus. Vai tentar fazer você desanimar, para você se afastar da glória de Deus e daquilo que ele tem prometido. Então Jesus, orando pelos discípulos, ele já previu a dificuldade que seria. Porque falou: eles estão no mundo. Dei a palavra para ele. Mas o mundo o quê? Odiou eles. E não é diferente conosco, né? O mundo vai odiar a gente, pelo fato de ser cristão. Quem é que nunca teve um problema na família, fala: agora eu aceitei Jesus, chega na família e fala que recebeu Jesus no coração, a pessoa vai olhar torto para você, falando: você endoidou já. E vai falar para você: isso aí já endoidou já. Então Jesus sabia o que eles iriam enfrentar os discípulos, intercedeu pelos discípulos, para que Deus pudesse consolar o coração dos discípulos, Deus pudesse preparar o coração dos discípulos para que enfrentasse todo aquele sistema que iria vir contra eles. E assim, quando Jesus estava com os discípulos, eles precisavam, tinha aquela companhia. Mas tem coisas que a gente vai ter que fazer o quê? Sozinho. Jesus precisou voltar e falou: agora vocês vão precisar enfrentar isso sozinho. O exemplo para vocês eu dei. Agora vocês vão precisar continuar esse ministério, continuar esse trabalho e continuar trabalhando para que o reino pudesse crescer. O objetivo era o quê? Trazer o evangelho para todas as pessoas. Era trazer o evangelho para todos aqueles que estavam ali, primeiramente aqueles que estavam ali, que eram judeus, israelitas, mas aqueles que ouviram a palavra não receberam. Aí se levantou um pouco depois Paulo, que teve a oportunidade também de pregar para alguns judeus. Os judeus não receberam e falou: o que eu vou fazer? Eu vou para fora das aldeias, eu vou para outros lugares, porque o evangelho não está limitado só a um povo, mas aqueles que receberem, a todos quanto receberem. Então essa é a oração de Jesus. E ele fala: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha só para você ter ideia, o nosso treinamento parece uma... A gente está naquele tatame, né? Naquele ringue de guerra. E Jesus fala pra gente: eu peço que não tire ele desse ringue, mas livre ele desse mal. Ou seja, de ser abatido, de perder aquela batalha. Porque a batalha é difícil. É uma guerra que a gente enfrenta, né? Então, essa intercessão de Jesus pelos discípulos também é para nós.
Porque nós estamos ainda nesse sistema, nós vivemos o mundo. Nós olhamos ao redor e vemos muitas tragédias, muitas coisas ruins que acontecem. Então a intercessão de Jesus pelos discípulos também vale para nós hoje. Por quê? Para que a gente possa continuar no mundo, mas ser livre do mal. Continuar no meio da guerra, mas ter paz no coração no meio da guerra. Continuar no meio de muitas coisas ruins que acontecem, tantos noticiários horríveis que a gente vê, e a gente continuar acreditando que Jesus ainda vai fazer um milagre na vida daqueles que creem. Olhar ao nosso redor e ver que Jesus ainda continua trabalhando. Mas a continuação dele na vida da pessoa, ele vai continuar trabalhando eternamente. Mas para ele trabalhar no coração de alguém, o coração precisa estar o quê? Aberto. A porta precisa estar aberta para ele poder entrar no coração, para fazer essa obra. Então outra coisa também que Jesus, depois de ter feito essa oração pelos discípulos, ele fez também uma oração pela igreja que viria. E está relatado aqui em João 17, do 20 ao 26. Eu tive que separar porque a lição tem, né, do 20 ao 26, e Jesus fala aqui: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Ou seja, além de ter intercedido pelos discípulos, ele já estava rogando também por nós, que creríamos na palavra dele, que creríamos no nome dele, estaríamos aqui, na presença dele. Então ele começa a fazer essa intercessão, essa oração por nós, esse rogo, né? E aqui entra a parte que eu falei, que eu dei o significado, né? De súplica e rogo, né? É uma insistência com humildade, com submissão, reconhecendo a autoridade também do Pai, com submissão. E orando por quem? Por nós. Para que todos sejam um como tu, verso 21, 17 e 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Aqui ele preserva muito o que a gente vai falar daqui a pouco, para a gente não perder muito aqui. O segundo subtópico vai falar sobre a ação de Jesus pela glorificação. Aqui Jesus sabia que era chegada a hora dele. Deus declara: é chegada a hora, referindo-se ao momento que o Pai, por meio do sacrifício redentor do Calvário. Ele sabia que era chegado o momento dele. Obrigado, Montenor. E qual seria esse momento? Obrigado. Seria o sacrifício redentor no Calvário. Um sacrifício que nós não teríamos capacidade de fazer, um sacrifício que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer, e Jesus fez por nós, para que nós estivéssemos diante da presença dele mais uma vez. E que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o reconheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que aceitassem como Salvador das suas vidas. Essa seria o tipo de glorificação que seria. Olha só para você ter ideia. Uma glorificação seria o que? A morte, o sepultamento e a ressurreição. Ele morrer e ser sepultado cumpriria. Ele morrer e ser sepultado cumpriria, mas o ressuscitar seria o que tornaria a nossa vida mais próxima dele. E foi o que ele fez. Muitos irmãos até comentam, né? A gente tive a oportunidade de ouvir que muitos daqueles que são adorados já morreram, mas não ressuscitaram. Mas Jesus, que nós o adoramos, morreu e ressuscitou ao terceiro dia conforme a sua palavra. Então, para você ter ideia, a importância da palavra de Jesus, as promessas que ele fez. Ele falou que morreria, seria chicoteado, seria esbofeteado, carregaria uma cruz. Para quê? Para morrer por uma humanidade que o pecado já tinha abraçado, ia tentar destruir a humanidade. Mas ele veio para nos dar o quê? Uma mente livre para escolher o caminho certo. E nós sabemos qual é o caminho certo. Qual que é o caminho certo? Jesus. Qual é a verdade?
É Jesus. Quem é a vida? É Jesus. E nós sabemos isso, porque nós aprendemos pela palavra. Nós aprendemos pela palavra, nós ouvimos isso pela palavra. Para que ele pudesse ser o quê? O Filho de Deus e o Salvador do mundo. Jesus veio salvar a todos aqueles que crescem. Ele entregou a vida por todos, ele morreu por todos. Mas a salvação é uma escolha de cada um. Hoje estar aqui na Escola Bíblica Dominical foi uma escolha de quem? Foi nossa. Porque nós vemos a necessidade de estar diante da presença do Senhor, estar compartilhando o conhecimento, aprendendo uns com os outros, porque assim, nós precisamos estar unidos, como Jesus falou aqui, glorifica teu filho, orando pelos discípulos, né? Para que todos sejam um como eu sou com o Senhor. Ou seja, ele preservava muito o quê? A unidade. Ou seja, nós estamos aqui, somos pessoas diferentes, mas o que seria essa unidade? Estarmos no mesmo propósito, no mesmo espírito. Para quê? Para que só assim nós possamos crescer. E não é um crescimento qualquer, mas é crescer na graça que Jesus ofereceu na cruz e também no conhecimento. Porque o conhecimento da verdade é que nos liberta. João mesmo relata, e conhecereis a... Não é qualquer coisa, é conhecereis a verdade. Qual que é a verdade? É Cristo, é a sua palavra que é a verdade. E ela vai o quê? Nos libertar. E Cristo fala, foi para a liberdade que eu vos... desculpa, irmãos, acho que foi Paulo que fala. Alguma coisa assim. O irmão Luiz pode me corrigir se estiver errado, que lembrar versículo. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Acho que foi Paulo mesmo que falou. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não nos voltamos ao quê? A um jugo de escravidão. Então essa liberdade foi o que Cristo quis nos dar. E nós só somos livres porque Ele morreu na cruz para nos dar essa liberdade. E não é liberdade qualquer. Não é só, por exemplo, você estar preso e cumpriu ali aquele período de prisão e você está livre. Não. É uma liberdade que vai muito além de qualquer outra liberdade que a nossa mente possa imaginar. É uma liberdade que pode nos conduzir a raciocinar, a pensar e a imaginar muito além daquilo que nós podemos imaginar. Porque os nossos olhos não viram e nem os nossos ouvidos ouviram. É aquilo que Deus tem preparado para todos que o amam. Olha só para você ter ideia, para vocês terem ideia, para nós termos ideia, né? O que os nossos olhos não viram, o que nossos ouvidos não ouviram, ou seja, está além do nosso entendimento, do nosso conhecimento e da nossa forma de pensar. O que a gente nem imaginou. A gente imagina alguma coisa boa, de repente fica todo feliz, né? O que Deus quer pra gente é muito maior do que isso. A gente sonha com uma coisa boa, fala, nossa, nem sei que esse sonho se realize. Mas o sonho que Deus tem é muito maior do que o nosso. A gente pede alguma coisa para Deus, fala, Senhor, eu quero isso porque eu gostei muito disso. O que Deus tem para nós é muito maior do que a gente imagina. Pode trazer muito mais satisfação ainda. Eu sempre costumo dizer que riquezas, bens, se você trouxer o seu amor para aquilo, você não vai ter paz. Mas o que Deus oferece para a gente vai muito além disso. Nós ficamos felizes quando temos a oportunidade, por exemplo, de comprar um carro, comprar uma casa. Isso é muito importante. Quem é que não fica feliz? Quem fala, não fico feliz, tá mentindo. Quem é que não fica feliz? Pelo amor de Deus. Se eu compro um celular novo, eu já fico feliz. Esse dia eu comprei essa Bíblia aqui, eu já fiquei feliz. A Bíblia King James, eu comprei, já fiquei feliz. Imagine o que Deus tem pra gente. Porque, a simplicidade, as coisas simples, Deus ainda trabalha nas coisas simples. Deus ainda trabalha nas coisas simples. Por exemplo, eu posso estudar aqui e trazer aquela profundidade de conhecimento. Mas se eu falar uma coisa simples que Jesus falou, isso toca o coração de qualquer pessoa. Isso toca o coração. Faz a gente recordar das promessas que Ele fez e muito mais. Faz a gente lembrar das promessas que Ele fez e ainda ter
percepção mínima daquilo que ele vai ter preparado para a gente, ou seja, o que Jesus preparou para a gente tem a noção de 1%, ainda tem 99% ainda para ser revelado. Então a gente não pode limitar e entender que tudo que Jesus fez foi para que a nossa mente fosse liberta, o nosso corpo fosse liberto das mazelas. E é muito comum porque, eu vejo uma coisa tão interessante, eu até comentei com meu tio que ele ficou tão feliz que uma pessoa reconciliou, né? Um colega dele de infância, era uma pessoa toda atrapalhada. É verdade, era uma pessoa toda atrapalhada. Fazia coisa que até o inimigo olhava, caramba, eu nunca pensei nisso. Sério. E na hora que ele me mostrou a foto, é uma coisa tão incrível, a obra que o Espírito faz no coração do ser humano, que Jesus faz, que até o seu semblante muda. Não é uma obra qualquer, por isso que eu falo pra você, não é obra qualquer. Ele não vai mudar só a parte interna, porque ele transformando a parte interna, o seu corpo vai trazer o brilho. Eu olhava para o brilho do rosto. Você conhecia aquela pessoa antes, a face escura, sabe, aquela escuridão na face. É igual a mulher que entrou uma vez aqui também, a gente estava dando estudo, entrou aqui com o nosso semblante dela, dava até agonia de olhar para ela. Quem estava aqui viu. E quando Jesus faz a obra, ele não faz só pela metade, ele faz completa, ele muda até aquilo semblante. O olho da pessoa brilha. Eu olhei para aquela foto, o rosto dela brilhava, o olho dela brilhava, falei, meu Deus. Até comentei com meu tio, falei, nossa, olha como você vê, como é incrível a obra que Deus faz, né? Até o semblante da pessoa já transforma. Você viu na foto, né? Eu vi na foto. Eu não vi nem pessoalmente, eu vi na foto, brilho. E não era Photoshop não, tá? Era o brilho mesmo do Espírito Santo. Que hoje em dia a tecnologia, muita gente usa Photoshop, né? Usar Photoshop, usar o Instagram para poder fazer edição, não. Essa edição aqui não tem como fazer não, é só o Espírito Santo que faz. Essa mudança de fisionomia é só o Espírito que faz. Aqui no terceiro subtópico, Jesus fala, na continuação da oração, ele fala a mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito, agora glorifica-me. É no verso 5, aqui não tem o verso 5, eu vou ler aqui. Verso 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui já cai por terra algumas teorias, inclusive de pessoas que falam que Jesus foi criado, gerado pelo Espírito. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguma doutrina que falou que Jesus foi gerado pelo Espírito? Eu já ouvi. Uma doutrina, uma pessoa muito conhecida, falou que Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Ou seja, olha só o que Jesus está falando na oração dele. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo. Ou seja, está falando no verbo do passado, que ele tinha. E Paulo escreve, se eu não me engano, aos Filipenses, ele fala que Jesus abandonou a sua glória, se fez semelhante aos homens, se humilhou até a morte, e por isso que Deus o exaltou sobre... Ou seja, Jesus deixou a sua glória lá. Ele deixou a sua glória. E então ele pede, Senhor, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha. Ou seja, ele deixou a glória para habitar entre nós, se fazer semelhante aos homens, para quê? Para nos dar o exemplo, sentir as nossas dores como ser humano, que ele sentiu as nossas dores, e ele sentiu muito mais ainda. Ele foi levado ao sacrifício, foi levado à morte, para falar agora, eu vou dar até um exemplo aqui, agora não tem mais desculpa, porque eu morri, eu fui torturado para que vocês tivessem vida. Eu morri, eu fui torturado para que vocês tivessem paz. Eu morri, eu fui torturado para que vocês tivessem ânimo para continuar aquilo que eu dei exemplo para vocês fazerem. Ou seja, ele está pedindo de volta para o Pai a glória que ele tinha antes. E aqui é interessante porque Jesus tinha poder. Jesus tinha poder. E ele tem poder até hoje. Ele tinha e tem poder até hoje. Mas a glória dele, ele havia deixado. Para quê? Para estar entre nós, habitando entre nós e se fazendo semelhante a nós. E aqui para a gente só encerrar esse terceiro subtópico do primeiro tópico,
Aqui nós tratamos também da base da igualdade com o Pai. O pecador, quando confessa e se arrepende dos seus pecados, recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Ou seja, nós observamos que quando Jesus fala que eu sou igual com o Pai, ele está falando a questão da divindade e da unidade espiritual. E também quando fala que os discípulos têm que ser, ou o povo tem que ser igual a ele, um igual a ele, o Pai, está também especificando a unidade, a junção ali. E nós sabemos que a nossa reunião, olha para você ter ideia, o corpo de Cristo, existem membros que fazem a mesma coisa? Eu sempre costumo dizer, já pensou o membro fazendo a mesma função, todas as funções? Que graça teria isso, todos os membros fazendo uma função só? Que graça teria isso? O corpo ia andar? Ué, mas o coração ia fazer a função do pé, o pé ia fazer a função dos... E cada todo tordice se andasse, né? Então cada um tem uma função. Então essa união está falando nos propósitos, mas nós somos pessoas diferentes, nós temos oportunidades, temos dons, temos talentos diferentes uns dos outros. Mas quando nós nos juntamos, temos que fazer o quê? Que seja tudo para edificação, louvor, adoração, palavra, seja tudo o quê? Para edificação, tudo para o crescimento. Então aquilo que traz destruição não está ligado a Cristo. Aquilo que traz desunião não está ligado a Cristo. E tem até um provérbio que fala que 6 coisas Deus abomina, 6 coisas Deus odeia, e a 7ª sua alma abomina. Aquele que gera intrigas ou contendas entre irmãos. Por quê? Porque você vai quebrar esse vínculo de união. Quando você quebra esse vínculo, ou seja, você está fazendo mal a quem? Ao corpo todo. Está fazendo mal ao corpo. Então nós temos que ter toda essa cautela, todo esse cuidado para a gente não sermos aquelas pessoas, o quê? Aquele membro que está só gerando prejuízo ao corpo, mas aquele membro que traz o quê? Crescimento. Então para a gente ser um membro ou um órgão que traz um benefício, tem que fazer o quê? Cuidado próprio. Ou seja, se você é um membro, vou dar um exemplo aqui, tá? Só uma figura. Só uma figura. Se o Luiz é um rim, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que filtrar, vai ter que tomar bastante água, vai ter que se alimentar com coisas boas, com vitaminas, com suco. Agora, se você tomar só refrigerante, Luiz, vai fazer o quê? Só pedra no rim. Vai gerar pedra no rim. E o coração? Vamos imaginar, olha esse aí o coração aqui, dá um exemplo. O coração tá batendo ali, ó. Mas se a boca não controla, se alimenta de qualquer coisa, entope as veias, e aí o que acontece? Vai dar o quê? Uma parada cardíaca. O coração vai parar. Olha, pra você ter ideia como a função o corpo de Cristo tem funções mínimas e detalhadas, porque cada um tem que fazer aquilo que Deus propôs no coração para fazer, para que possa crescer junto. O coração possa bater, o rim possa funcionar perfeitamente, o pâncreas e os intestinos possam funcionar. E quem já ouviu falar que uma frase muito interessante, que tem alguns estudiosos que falam que o intestino é um segundo cérebro. Quem já ouviu falar sobre isso? Porque ele absorve as vitaminas, nutrientes, e para onde ele manda? Para o cérebro. Ou seja, a sua alimentação define muito o que a sua mente vai receber. Por isso que nós temos que nos alimentar o quê? Da palavra. Temos que buscar o quê? Palavra. Porque o salmista no Salmo 1 ele fala: aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o benefício de quem medita de dia e de noite na lei do Senhor e se afasta dessas coisas. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. O que significa isso? Não é em terra seca. Você vai estar plantado próximo de onde? Da fonte. A terra vai estar sempre úmida. Você vai estar sempre recebendo água ali para poder o quê? Crescer.
Então é importante para a gente estar sempre focado nisso, na palavra, na alimentação. Porque assim como o nosso corpo necessita de uma alimentação, o nosso espírito, a nossa alma também necessita de alimentação. E por isso que nós temos sempre, o Luiz com certeza vai entender o que eu estou falando, nós temos sempre que ter esse cuidado, porque a meditar na palavra, porque nem todo o alimento que nós recebemos é que traz vida. Nem todas as palavras que nós ouvimos vai trazer vida pra gente. Eu tô aqui com a revista do lado, tô com a Bíblia aberta. E uma certa feita eu tive a oportunidade de pregar, eu falei para os irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta. Por quê? Para poder ir conferindo ali. Porque não é qualquer coisa que nós devemos que aceitar. Nós não somos qualquer pessoa. Jesus morreu por nós. Nós somos importantes. Nós não somos qualquer pessoa. E não é qualquer coisa que nós devemos que receber. Nós temos que receber alimento de qualidade. E qual alimento de qualidade? É a palavra de Jesus. É a palavra de Deus. Esse é o alimento de qualidade. É um alimento que traz o quê? Vida. É um alimento que traz graça, que traz conhecimento, que traz poder. Traz pra gente a noção daquilo que é verdade, aquilo que não é. Porque nós precisamos se aprofundar e conhecer e prosseguir em conhecer. Porque só conhecendo nós entenderemos que tudo o que Jesus fez e toda essa oração que ele fez é para a gente tivesse essa proximidade com a palavra. E ele fala para os discípulos, na oração que ele faz, a intercessão que ele faz, eu dei-lhes a tua palavra. Ou seja, eu dei a palavra para eles. O tempo que Jesus passou com os discípulos, não estava contando historinhas. Ele fazia suas parábolas, mas era para trazer uma profundidade. Não era histórias, era uma profundidade que ele queria trazer na mente dos discípulos. E ele falou para o Pai, eu dei a eles a tua palavra. Ou seja, está no coração deles. Agora eles precisam saber como eles vão utilizar isso. Jesus dá para eles a palavra. Mas o que é necessário? Nós ouvirmos a palavra, nós temos que fazer o que depois? Ouvir só e deixar sair. Fazer igual o salmista, guardei a tua palavra no meu coração. Para o quê? Não pecar contra ti. Olha o poder da palavra. Quando guarda no seu coração, ela vai te instruir a não pecar contra Deus. Ela vai te instruir a não transgredir contra a vontade do Pai. Ela vai te instruir a esperar. Falar esperar com paciência parece uma coisa. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A oração, até a nossa oração também tem que ser o quê? De acordo com a palavra. Nós temos a oração do Pai Nosso. E a oração inicia o quê? Olha, Luiz, me recorda aí, Luiz. Pai Nosso. Ou seja, Pai Nosso que estás, ou seja, que tem autoridade, que tem domínio sobre todas as coisas. Não está falando só de localização. Está falando de autonomia, autoridade, poder, que está acima, que está tendo controle de tudo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Senhor. Ou seja, nós já iniciamos reconhecendo a grandeza de Deus, o poder dele, e já reconhecendo que ele é o quê? Nosso Pai. Nós reconhecemos que ele é nosso Pai, reconhecemos a grandeza dele, entendemos que nós somos seres humanos pequenininhos, formiguinhas. A Bíblia fala que a terra é os cabelos dos pés de Deus, ele fala sobre a terra. Nós somos formiguinhas diante da presença do Senhor. Mas mesmo assim, ele nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele cresça. Deu seu Filho único para morrer numa cruz por amor a nós, à humanidade e a todos. Alguém tem alguma pergunta? Nós falamos sobre a oração de Jesus, a oração de Jesus pela glorificação e a mesma glória com o Pai. Alguém quiser alguma pergunta? Eu vou dar uma pausa, porque às vezes eu falo tanto que... Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Se manifeste-se.
Vai parecendo casamento aqui. Alguém tem alguma coisa a se manifestar? Fale agora ou cale-se até o próximo tópico. A palavra de Deus, nós vemos que Jesus estava tão preocupado com o povo que Deus decide o máximo que pode em proteção do povo, da humanidade. Ele fez tudo para o homem que conhecesse ele como o Salvador do mundo. Amém, irmão. Muito obrigado pela participação. Alguém quer complementar alguma coisa, trazer algum questionamento? Senão a gente vai dar quantidade para a gente poder ganhar tempo, que já, meu Deus do céu, já falei muito, eu só no primeiro só. Vamos lá. Aqui vai falar o segundo subtópico, a intercessão pela proteção dos discípulos. Foi aquilo que a gente comentou, né? O objetivo de Jesus não era só orar por ele, mas era orar pelos discípulos para que Deus protegesse eles. Porque Jesus voltaria, mas os discípulos continuariam no mundo, continuariam vivendo o sistema. Eles iriam enfrentar muitas dificuldades. Eles teriam ainda que pregar o evangelho, iam ser apedrejados, presos por amor ao evangelho. Ou seja, a palavra, para você entender, a palavra penetrou tanto no coração dos discípulos que muitos morreram, mas não abandonaram a fé. A palavra foi tão profunda no coração dos discípulos, apóstolos que vieram depois, aqueles enviados de Deus, que eles morreram, mas não abandonaram a palavra. Porque nós sabemos que a palavra é poder, a palavra é cura, a palavra é salvação, a palavra é vida, a palavra transforma, restaura, regenera. Olha só as qualidades, e entre outras coisas. A palavra tem poder para transformar o mais vil pecador e fazê-lo assentar-se entre os príncipes. O que são príncipes? São filhos de quem? Do rei. Ou seja, príncipes é aqueles que são chamados por Deus para se assentar no reino celestial, no reino de Deus. E aqui ele fala também sobre a intercessão, que é a continuação daquilo que a gente estava comentando. E Jesus havia recebido uma incumbência pelo próprio Pai. E ele fala: aqueles que você me deu, eles eram teu, e você me deu. E eles guardaram a tua palavra. Ou seja, quando Jesus veio, Deus deu a incumbência para ele de cuidar dos discípulos. Deus deu a incumbência. E com toda aquela tarefa que Jesus havia recebido, todos aqueles que ele recebeu, algum deles se perdeu? Nenhum se perdeu, a não ser aquele que já era o filho da perdição, a própria Bíblia relata. Então toda incumbência, para você ter toda a responsabilidade, toda a incumbência que nós recebemos de Deus, nós temos que ter todo cuidado, toda a cautela, todo o zelo para poder entregar para Ele aquilo que nós recebemos dele para poder continuar o ministério. E faz até lembrar da parábola dos talentos, né? Um recebeu acho que 10, outro 5, outro 2, é isso, né? Isso, me corrija se estiver. E um pegou, foi lá, granjeou seu talento, multiplicou. O outro também foi lá, multiplicou seu talento. E outro, por medo, o que ele fez? Enterrou seu talento. O que aconteceu quando o seu Senhor veio? Se agradou dos outros, e aquele que havia enterrado o seu talento, ele falou: servo mau e infiel. Olha só para você ter o peso da... servo mau e infiel. Então, ou seja, nós recebemos incumbências da parte de Deus. Recebemos incumbências. E dentre essas incumbências, além de ser pessoas que estamos aqui para preparar o coração mediante a palavra, mediante o estudo, ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, nós temos essa incumbência dada pelo Pai. Essa incumbência de continuar o ministério que ele estava fazendo aqui. Porque Jesus se preocupava em curar as pessoas?
Sim. Jesus se preocupava em fazer milagres, ressuscitar? Sim. Mas qual era o maior objetivo de Jesus? Era salvar as pessoas. Era salvar, era mudar o coração, mudar a mente, No entanto, a gente vê alguns episódios que Jesus, de um paralítico que entra na casa, ele chega: perdoados estão os teus pecados. Foi a primeira coisa que ele falou. Aí começou aquele burburinho, aquela discussão entre: mas quem é esse que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Mas eles não entendiam quem era Jesus ainda. Só que Jesus já conhecia o quê? O pensamento dele. Jesus conhecia o pensamento deles. E falou: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados seus pecados, ou levanta e anda? Aí ele demonstra para que ele tinha vindo. Falou: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder, tanto para perdoar pecados como para curar, eu digo ao paralítico: levanta e anda. Nossa, aquilo ali é uma coisa incrível, né? Porque olha só, a autonomia e o poder de Jesus não era só curar, ele não queria só curar a parte externa da pessoa, ele queria curar a alma, ele queria curar o coração, ele queria curar a mente das pessoas. Porque o corpo ia se desfalecer, eu sempre comento isso, o corpo ia se desfalecer, o corpo se desfalece, mas a nossa alma é eterna. Ele queria o quê? Ele estava preparando o quê? A eternidade com ele. Falou: eu quero preparar meus filhos para a eternidade comigo, não só para um momento, não só para uma cura aqui agora. Ele quer o quê? Eu quero preparar os meus filhos para a eternidade, é para longe, para onde não há limites. É isso que eu quero preparar os meus filhos. Os discípulos receberam a palavra, segundo subtópico, e guardaram a palavra no coração. E como o salmista fala, para que a gente guarda a palavra? Para quê? Para não pecar contra Deus. Os discípulos guardaram a palavra, deixaram a palavra penetrar no coração. Aqueles que estavam ali ao redor de Jesus tiveram esse contato com Jesus. Muitos que estavam ao redor de Jesus acreditaram em Jesus, seguiram Jesus, foram discípulos de Jesus. E muitos não acreditaram. Muitos não acreditaram, infelizmente. É como a gente vê hoje em dia, muitos acreditam, nós estamos aqui porque nós acreditamos em Jesus, acreditamos no sacrifício. Mas muitos estão lá fora porque não acreditaram. E qual é o fim daquele que não acredita? Aquele que não reconhece? Porque quando a gente deixa de acreditar no sacrifício de Jesus, a gente acaba sendo o quê? Ingrato. Porque olha só o que Jesus fez por a humanidade. Foi até o último estágio. Morreu. Ressuscitou. Para quê? Para dar vida para a humanidade. Quando a gente não acredita, a gente está fazendo o quê para Deus? Eu não acredito no seu sacrifício, então eu estou abandonando a vida, porque Jesus é a vida. Eu estou abandonando a verdade, porque Jesus é a verdade. Eu estou abandonando o caminho que me direciona ao Pai, porque Jesus é o caminho. É isso que as pessoas fazem. Quando nós negamos o sacrifício de Jesus, nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, eu não acredito no que o Senhor fez, então eu não quero seguir a verdade, não quero o caminho, não quero a vida. Porque só falar que acredita, hoje em dia é fácil, não é, Luiz? Só falar que acredita é fácil, não é, irmão Geraldo? Só eu falar: eu acredito, eu creio em Jesus. Pode falar, irmão Geraldo. Tem uma frase que diz assim, E quando fala peito, tá falando mais uma questão externa, né? Porque é um pingente ali pendurado. Eu vou ali andar com um pingente pendurado no pescoço, é fácil. Agora eu quero ver andar com Jesus no coração. Eu quero ver andar com Ele. Não é estar em Cristo, não estar só com Cristo, porque muita gente acha que estar com alguém. O que você pensa quando fala estar com alguém? É você estar do lado de alguém. Agora, estar em alguém, o que você entende? É estar dentro, junto. É muito mais além. Eu sei que a nossa matéria não é matéria de física, né? Porque os dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Na física a gente aprende isso, mas estamos tratando de uma questão espiritual. Estar em Cristo é o nosso espírito estar com Cristo.
estar em Cristo. Não é só Ele do nosso lado, é Ele dentro de nós. É o Espírito Santo habitando no nosso coração. Isso é o estar. E é muito fácil falar para as pessoas: eu acredito em Jesus, eu sei que Ele morreu na cruz, então eu acredito nele. Mas as nossas práticas demonstram totalmente o contrário. As nossas ações demonstram totalmente o contrário. Igual Jesus falou para os fariseus, se eu não me engano, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Estava longe já, estava distante. Porque honrar com os lábios é fácil. Eu falo: Jesus, eu te adoro, mas Ele conhece o meu coração. O que eu estou ofertando para Ele? Ele sabe o que eu estou ofertando para Ele. Eu falo: Jesus, eu te louvo e dou aquele glória, aquele aleluia, mas só Deus sabe como está meu coração. Só Ele conhece o mais íntimo do ser humano. Só Ele conhece o mais íntimo. E a nossa intimidade tem que ser uma intimidade real. Uma coisa que eu tive que aprender, pra você ter, é uma coisa tão interessante, né? Eu estava tão ocupado às vezes com o trabalho da igreja que eu esquecia de adorar a Deus. É sério. Olha só para você ver o perigo. Aí chegou eu tive uma oportunidade uma vez e falei: não, tem uma coisa de errado, não é possível, gente. Se a gente está reunido aqui é para quê? É para adorar a Deus. Aí eu sentei ali, fiquei sentadinho. Falei: hoje eu vou ficar sentadinho aqui. Hoje eu não vou fazer nada. Porque eu gosto de estar fazendo alguma coisa. Tem pessoas que não gostam de ficar parado. Às vezes eu sou assim. A maioria das vezes. Então o que eu fiz? Eu fiquei sentadinho ali. Ouvi os louvores, fechava os meus olhos, orava a Deus, adorava a Deus. E eu falo, aquele culto me lembra até hoje. Porque eu tinha tanta ocupação, porque não cabia espaço para adoração. Por isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acha: poxa, eu estou ali todo dia na igreja, Deus está vendo o trabalho que eu estou fazendo. Mas a gente tem que ter uma cautela, por quê? Porque nós precisamos lembrar que nós estamos aqui para quê? Para adorar, louvar. E a Bíblia fala, eu vou até repetir o versículo: quando nos reunimos, cada um de vós tem salmos, tem louvores, tem palavra, e faça tudo isso para edificação. Ou seja, eu descobri que eu era um adorador, mas as minhas ocupações não estavam deixando eu adorar. Estava ali, varrendo a casa ali, Ei, pede para... acho que eu não sei quem que estava conversando com Jesus, era Maria ou era Marta? Não me recordo. Senhor, pede para ela vir me ajudar aqui. Ela escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. E a Marta lá com a vassoura. Aquela vassoura de palha lá e tá lavando ela, secando a... Por quê? Depois que Jesus fosse, a casa ficaria ali. Mas Jesus teria que ir. Olha só, Maria estava aproveitando os momentos mais próximos de Jesus possíveis. Então isso que eu usei esse exemplo para a gente poder complementar, né? Agora a gente vai para o terceiro subtópico do segundo tópico. Aqui afirma aquilo que a gente comentou também: deles a tua palavra e o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ou seja, o fato de estar no mundo não quer dizer que nós somos. Estar e ser é diferente. Eu posso estar dentro da igreja, dentro do templo, mas eu posso não ser cristão. Que pode entrar uma pessoa não convertida aí. Ela pode estar no templo, mas ela pode não ser uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque ela não creu em Jesus. Ou seja, o fato de estar e ser, nós temos sempre que ter essa cautela, né? Nós precisamos ser. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser. Aonde nós pensarmos, o lugar onde nós caminharmos, nós precisamos ser cristãos. Para quê? Para que a nossa vida seja diferente. E o fato de estarmos no mundo não quer dizer que o mundo precisa estar em nós. O mundo tem que estar lá fora. O mundo tem que estar além, fora da gente, fora de nós. Por isso que a nossa mente tem que trabalhar em torno de quê?
guardar a palavra, buscar conhecimento, saber administrar o nosso tempo, fazer uma higiene da nossa mente também, tomar cuidado com aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, aquilo que a gente ouve, a roda que a gente está. A gente tem que tomar todos os cuidados. Por quê? Nosso coração pode ser corrompido. Salomão, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida, quem corrompeu o coração dele? As mulheres. Porque nós precisamos saber quem está próximo da gente. Não é abandonar todo mundo de forma alguma. Não é porque a pessoa não é convertida que você vai abandonar ela de lado, não. Mas você tem que saber o que ela escuta dela. Uma vez eu dei um conselho para a irmã. Ela falou que foi uma pessoa, um espírita que era pastor, virou espírita, e foi lá dar conselho para ela. E ela parou para ouvir. Aí o que eu falei para ela? Eu falei, Salmo 1 para você. Engole ele até Jesus fala, chega. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque os nossos olhos captam muitas imagens. Tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, porque isso tudo vai ser registrado na nossa mente. Por isso que o salmista deu tanta importância à palavra. Medita na palavra. Por quê? Porque a ansiedade no coração do homem, tem um provérbio que fala que a ansiedade no coração do homem deixa ele o quê? Agitado, distraído. Mas uma boa palavra o acalma. Olha para você ter ideia o peso de uma palavra. E não é qualquer palavra aqui que Salomão está falando no provérbio, não é qualquer palavra. É a palavra que cura, transforma e restaura, que é a palavra de Jesus. Não é qualquer palavra. Desculpa. E aqui, para a gente finalizar esse terceiro subtópico, Jesus faz oração para que protegesse os discípulos. Todos nós precisamos de proteção, né? E para guardar do sistema mundano. Nós precisamos de proteção para ser guardado do sistema mundano, porque o mundo está aí. O mundo jaz no maligno. O mundo já está morto no maligno. E para que as pessoas que estão no mundo possam ser restauradas, elas têm que vir o quê? Para Cristo, para ser regenerados, ressuscitados. Igual Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer novamente. E aqui para a gente finalizar o terceiro tópico, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. E aqui Jesus ora pela unidade da igreja e demonstra para a gente o propósito da unidade e encoraja-nos por meio da intercessão. Aqui Jesus pediu pela unidade da igreja. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo, porque ele queria uma união genuína. Jesus intercedeu pela unidade, suplicou pela unidade da igreja, intercedeu pela harmonia do seu povo, para quê? Para que tivéssemos uma união genuína. O que é genuíno? Verdadeiro, original. Igual Não é segunda linha, não é uma contrafação, né, que é um produto contrafeito. Não é aquele que a pessoa copia a marca direitinho, até a etiqueta a pessoa imprime, não é. É a união verdadeira. Não é só uma impressão. O que nós temos que ter sempre no nosso coração, fala Jesus, que eu não seja apenas uma impressão na sua presença, mas que eu seja um adorador por excelência. Que eu não seja aqui na sua presença apenas para fazer presença, mas que a sua presença faça morada no meu coração. Que eu seja alguém que possa fazer a diferença na vida de alguém, pelo meu comportamento, pelo meu exemplo, que os frutos do Espírito possam exalar dentro do meu coração, ao ponto das pessoas que estão ao meu redor, veja, realmente
Esse é um homem, esse é uma mulher de Deus. E Jesus faz essa intercessão por essa unidade. Porque um corpo, igual eu falei, um corpo para estar de pé tem que estar tudo juntinho ali, tudo funcionando perfeitamente. E qual era o propósito dessa unidade? União essencial, salvos como membros do corpo de Cristo, foi o que a gente comentou aqui. Membros do corpo de Cristo, pelo conhecimento crescente sobre Jesus. Ou seja, quando nos reunimos como membros do corpo de Cristo, para aumentarmos o nosso conhecimento crescente sobre Jesus, sobre a nossa salvação. Porque se alguém pedir a razão da nossa fé, a gente tem a razão da nossa fé para poder explicar para a pessoa. Fala, por que você crê em Jesus? Porque ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Nenhum homem teve a capacidade de fazer isso. Ninguém teve essa capacidade de ser sacrificado por amor à minha vida. Ele me amou primeiro. Ele entregou a sua própria vida, deu o seu sacrifício, deu o seu sangue e perdoou os meus pecados na cruz. É por isso que eu estou com esse Jesus. Porque ninguém teve a capacidade, ou seja, a paz que ele traz no meu coração, nenhum homem poderia me trazer, nenhuma mulher poderia me trazer, o mundo não poderia me trazer. Eu posso estar em guerra, mas a paz está dentro do meu coração, porque Jesus reina no nosso coração. A mente pode estar ali, aquele turbilhão de coisa, mas eu sei a quem eu posso recorrer, eu sei a quem eu posso buscar, eu sei a quem eu posso entregar a minha vida, eu sei a quem eu posso entregar o meu coração. E quem é? Jesus. É o único e suficiente Salvador da nossa vida. Se alguém perguntar por que você crê em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ou seja, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único que trouxe a verdade e não se contradiz naquilo que Ele fala. O que Ele prometeu, Ele cumpriu. O que Ele promete, Ele cumpre. Ou seja, Ele é a vida. Eu estava morto no pecado e Ele me deu vida mais uma vez. Ele me ressurgiu. Me fez nascer de novo. E não só nascer comum, não, do jeito normal, não. Mas nascer da água e do Espírito. Ele me deu o privilégio de poder sentir a presença do Espírito Santo no meu coração, uma promessa que Ele fez. Essa é a razão da nossa fé. Nós temos argumentos suficientes para mostrar para a pessoa, ei, só Jesus pode fazer o que ninguém pode fazer por você. O que seu dinheiro não pode fazer. O que seu carro não pode fazer. O que sua casa não pode fazer. O conforto que sua casa não pode dar. Eu posso ter a cama mais linda dentro da minha casa. Aquele colchão que tem massageador. Aquele colchão que aquece. Eu posso ter isso. Mas isso não é o significado de paz. Se você não tiver Jesus no coração. Você pode dormir num cantinho ali, ó. Ó, pra você ter ideia, a paz é tão interessante a paz, porque Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Eu estava na polpa do barco lá, ó, deitadinho lá de boa, na paz, ó. E veio um vento. Os discípulos lá, a gritaria, e ele estava lá de boa, na paz. Olha só pra você ter a importância da paz. A guerra tá travada lá fora, o vento tá forte. Teve que os discípulos acordar Jesus, porque senão eu estaria dormindo até agora. Senhor, não se te dá que morramos. Nós estamos perecendo. Aí ele vai lá, repreendeu o vento, acalma-te vento, aquieta-te mar. Aí falou, poxa vida, vocês não têm nem fé pra isso, não? Mas a tempestade gera isso em nós. Gera preocupação. Mas o que Jesus gera dentro de nós? A paz. O sono, o descanso. Daniel na cova estava lá tranquilão, dormindo. Vou deitar aqui. A Bíblia não relata que ele estava dormindo, tá? Mas ele estava na cova lá. Ele estava na cova dos leões. Ele devia estar sentadinho lá, com certeza devia estar preocupado. E agora? Será que esse leão vai comer? Você acha que não veio a preocupação na mente dele? Com certeza deve ter vindo. Mas ele sabia em quem ele podia confiar. Falar, poxa vida, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu sei que se for para morrer, eu vou morrer com Ele, vou morrer com esse Deus. Pode falar, Madalena. Você viu a confiança como é bom quando você confia em Jesus? Um exemplo aqui foi o pastor anterior. Sim. Pode operar. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Isso é uma confiança de salvação.
salvação. Isso É. muito bonito. É porque a gente sabe, que a gente sabe que nós esperamos Jesus não só nessa vida, mas na eternidade. Nós esperamos Jesus além dessa vida. Eu tive a oportunidade de fazer uma cirurgia, o cirurgião estava mais preocupado do que eu. Eu estava deitado lá de boa, lá, eu fiz uma cirurgia aqui, ó. Nossa, eu tenho um pino aqui, ó. Aqui. Eu fiz uma cirurgia de correção, porque o meu queixo tinha avançado, né? Eu fiz uma cirurgia corretiva. Era o que eu precisava. Cortou aqui. Aí eu deitei na maca, né? O cirurgião perguntou, você tá tranquilo? Eu falei, tô de boa. Eu tava vendo a cara dele, tava nervoso. Ele tava mais preocupado que eu. Eu falei, agora passando nós foi pra morrer, vai fazer o quê? Quem sou eu para impedir a minha morte? Se Jesus quer me levar, é igual o pastor Carlos Duarte falou, você chamou a sua senha, número 22, se for a sua já era. Vai ter que ir. Chega um momento, vai ter que ir, não tem essa. E é o momento para tudo, é o momento para nascer, é o momento para morrer, é o momento para plantar, é o momento para colher. Então nós estamos nesse mundo, né? Então Jesus, para a gente finalizar aqui, o propósito da unidade, que era a união essencial também para os salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. A união essencial dos salvos manifestada na glória, na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Então esse é o propósito da unidade. Estamos o quê? Unidos como um só corpo, unidos no crescimento, unidos no desenvolvimento dos frutos do Espírito, unidos à manifestação da glória de Deus e como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Então, esse é o propósito da unidade. E Jesus, para a gente finalizar, Jesus intercede por eles o quê? Para que eles possam ser encorajados. Porque no meio de uma dificuldade, às vezes o que falta para a gente é o quê? Coragem. Fala, Jesus, será que eu vou conseguir fazer isso? Porque a nossa mente engana a gente, tá? A nossa mente engana muito a gente. A nossa mente engana. Por isso que a palavra fala que os pensamentos de Deus são maiores. Porque se for dar alusão aos nossos pensamentos, rapaz, a gente vai dar um treco uma hora ou outra. Porque a gente se preocupa demais com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Às vezes acontece comigo. Eu começo a me preocupar, falar com o futuro, falei agora, eu vou me preocupar, que nem minha sogra vai viajar. Fala, poxa, minha sogra vai viajar. E ela que me ajudava bastante, né? Ela ajudava, às vezes eu tinha que buscar a Rafa, ela cuidava da Alice. A gente começa a preocupar com o futuro que a gente não tem controle nenhum. Fala, poxa vida. Aí quando acontece, é totalmente diferente daquilo que a gente imagina. A gente sofre o quê? Por antecipação. Tem uma frase que tem o Tiago Brunet fala, né? Que a preocupação do futuro rouba a paz do presente. Se você se preocupar com o futuro, você está roubando, não é a paz do futuro, é só a paz do seu presente. Porque você tem um presente, você tem aqui esse momento para poder aproveitar. Ou seja, você pensar no futuro, o dia de amanhã, alguém sabe o que vai acontecer amanhã? A gente sabe que é segunda-feira, né? Mas sabe que vai continuar sendo segunda-feira ou não? A gente quer dormir e acordar amanhã, mas e aí? Será que a gente vai conseguir? A gente sabe que tem culto hoje à noite. Será que a gente vai estar no culto hoje à noite? A gente não sabe. Então por isso que Pedro fala, né? Lança sobre ele toda a sua ansiedade. O que é ansiedade? É o pensamento futuro. É você sofrer por antecipação. Por um futuro que a gente não conhece, não sabe, não vive, nem faz a mínima ideia do que vai ser, mas a gente está sofrendo por ele. Por isso que eu falo que a mente engana a gente. A nossa mente engana muito a gente. E a maioria dos nossos pensamentos não são reais. Eu tive a oportunidade de estudar eu fiz a leitura sobre um psiquiatra, Augusto Cury. Eu gosto de comentar bastante, eu até comento com o Luiz também. Augusto Cury. Os nossos pensamentos não são reais. Porque existem pensamentos que a gente gera na nossa mente que a gente não quer gerar e ele aparece do nada. Quem já ouviu falar em pensamentos intrusivos? Pensamentos intrusivos. Ele entra, fala, poxa, de onde veio isso aqui? Que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo.
Quem já andou de moto aqui? Moderna já andou de moto? Hoje já tem a oportunidade de andar de moto? Você já viu algum vídeo, por exemplo, alguém pilotando uma moto e um guincho com a... Sabe aquele guincho quando desce para poder puxar o carro? O que você imagina? Aquele cara vai rampar. Aquele cara vai subir naquela... E é muito comum isso. Quem é que nunca pensou isso? Eu já andei de moto, eu vejo aquela rampa assim, vontade de... Isso é pensamento intrusivo. Porque você acha que se for rampar naquele negócio, você vai se arrebentar todo lá na frente, ainda vai de moto ainda. Por que a gente pensa? A gente pensa que a gente rampar, subir naquela rampa, do outro lado vai dar certinho, igual nos filmes. Não dá. Na hora que você bater, a bengala estoura, você se arrebenta todo. Pronto. Acabou. Isso que acontece. E aqui a gente fala, Jesus orou para que eles pudessem ser encorajados. Mas não era uma coragem qualquer. Era para serem encorajados a crer em Cristo como o único e suficiente Salvador e principal razão da unidade de Cristo, a unidade cristã. Essa é a intercessão de Jesus por eles. Eles precisam acreditar que realmente eu vim para o Pai, eu estou voltando para o meu Pai, mas eu não vou deixar eles sozinhos, não. Eles vão ter o Espírito, até que eu volte, eles vão ter o Espírito para poder acompanhar eles todos os dias. E não é só um momento, é todos os momentos, todos os dias, até a consumação dos séculos, até que consumem os séculos, até que a nossa vida se vá. E para a gente concluir aqui, é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus continua a ressoar nos dias atuais, fazendo parte do corpo de Cristo, e esse privilégio deve manter-se cientes na nossa função no reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de nos apresentarmos entusiasmados para testemunhar com coragem do Evangelho, relembrando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário.